Ande na luz. A pior escuridão não é aquela que vivemos em uma noite que a luz da nossa casa acaba. Essa tem maneiras de contornarmos, ainda mais hoje em dia com os celulares que nos servem de lanternas. A pior escuridão é a escuridão da alma, a escuridão da mente, a escuridão do coração e das ideias. Aqueles momentos em que tudo parece estar em trevas. Não conseguimos ver a luz no fim do túnel, andamos a esmo, tateando e procurando um lugar para firmarmos nossas mãos e nossos pés. Realmente, andar no escuro da alma não é nada bom. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente tentando encontrar o caminho sozinha. Tem muita gente querendo encontrar alegria e felicidade em coisas fúteis e vazias como o dinheiro, o sexo, o poder e a fama e etc. Engraçado é que andam e não conseguem sair do lugar, não conseguem satisfazer o maior desejo de suas almas, que é estar bem com Deus. Procuram e nunca encontram a última peça do quebra-cabeça. Enchem-se de dinheiro, de comida, de bebida e de farra, mas sempre estão com um vazio por dentro. Isso é porque estão andando em trevas. Se andassem na luz, veriam o quanto precisam de Deus para preencher esse vazio. Lembro-me de uma frase que diz o seguinte: dentro de cada um de nós tem um vazio do tamanho de Deus. Somente Ele é quem pode preencher por completo. Hoje, em nossa devocional, nós vamos iniciar as cartas do apóstolo João, e é sobre isso que ele trata no primeiro capítulo. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje começamos um outro livro, que já são aí vão ser as 3 cartas de João, né? E hoje será a primeira carta de João. Vamos ler então o tema da nossa devocional, voltando aqui, será Ande na luz. E o texto bíblico, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Irmãos e irmãs, como eu já disse a vocês, hoje, nós vamos iniciar as nossas devocionais nas cartas do apóstolo João, que na realidade não são propriamente cartas, mas elas parecem mais com um discurso, um manual de lembranças da fé cristã e de tudo que os filhos de Deus já haviam aprendido dos apóstolos. João era um dos apóstolos de Cristo e agora ele era um presbítero, uma espécie de pastor supervisor de igrejas e que era como um guardião das doutrinas do Evangelho de Cristo e que pastoreava os outros pastores. Provavelmente, João escreveu essa carta na cidade de Éfeso, por volta ali do ano 90 depois de Cristo. Ele já era bem idoso. E essa carta, ou esse discurso, foi endereçado às várias igrejas que se reuniam nas casas lá na região da Ásia Menor, lugar onde havia uma concentração de muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Havia naquela região também um sério problema de homens que se levantaram contra as doutrinas do Evangelho, pregando mentiras e aliciando pessoas a desistirem da fé cristã conforme ela havia sido ensinada. João então escreve a essas igrejas para que todos voltassem à fé simples do Evangelho e não deixassem de ter comunhão uns com os outros. Até isso eles estavam deixando de praticar, a comunhão de ir à igreja para louvar o Senhor. Esse grupo de enganadores estavam influenciados pelo gnosticismo,
uma heresia que nasceu logo no início da igreja, que era contra a divindade de Cristo e contra a santificação do corpo físico em honra e louvor ao Senhor. Eram pessoas que se entregavam à prática do pecado, dizendo que não havia problema nisso, pois o que importava era o espírito estar bem com Deus. Parece até que alguns estão vivos hoje em dia, não é verdade? Porque tem muita gente pegando e ensinando essas asneiras por aí, não é, irmãos? Foi aí então que João lhes escreveu essas afirmações da fé cristã. Inclusive aqui no capítulo 1, ele fala da realidade do pecado e de como devemos vigiar para não pensarmos que nossas atitudes não terão problemas diante da santidade do Senhor. Ele diz para andarmos na luz. Se seguimos a Deus, precisamos andar na luz e não nas trevas, porque em Deus não há treva alguma. Precisamos de santificação e evitarmos todo tipo de prática de pecado na carne e não mentirmos para nós mesmos dizendo que não há pecado, não há problema em cometer certos tipos de práticas que Deus abomina. O que é isso, irmãos? De onde nós vamos tirar isso? João diz que somos pecadores sim, não devemos negar isso, não podemos ficar nessas trevas, mas ele ensinou à igreja que podemos confessar os nossos pecados e alcançarmos o perdão do Senhor através do sangue de Jesus que foi derramado para a nossa justificação e para a nossa purificação. Ora, se somos purificados, não devemos voltar a fazer o que fazíamos. O que João queria era que todos entendessem o perigo do pecado e o maior perigo ainda de pensar que não teria problema de praticar o pecado. Assim, eu e você precisamos estar atentos para não cairmos nesses ensinos enganosos que tem havido hoje em dia. Gente querendo pintar e bordar e ainda encontrar bases bíblicas para justificarem seus erros. Não ande nas trevas, ande na luz. Nós, os filhos de Deus, não somos proibidos de fazer isso ou aquilo, não temos listinhas de pecados, né? Nós fomos libertos do poder do pecado que traz os prazeres para a nossa carne. A nossa alegria é servir ao Senhor. A Bíblia nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, não negocie sua vida espiritual, não brinque com o pecado. Ele pode te ludibriar e te enganar a ponto de fazer você perder a sua salvação e perecer no inferno por toda a eternidade. Se conhecemos a Cristo, nós vamos andar na luz, vamos andar naquilo que Ele nos ensinou, Ele esclareceu a nossa mente, Ele iluminou nossos olhos. Não erramos por conta de uma lei ou por conta de uma religião. Nós andamos na luz e quem anda na luz não negocia com as trevas. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir a graça dele para continuarmos sempre a andarmos na luz de Cristo. Jesus é a luz do mundo e quem anda com Jesus jamais andará nas trevas. Logo depois, nós vamos fazer aquele nosso momento de intercessão. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela carta do apóstolo João, Pai, às nossas vidas, que nos ensina, Pai, o perigo da prática do pecado. Nós não somos das trevas, nós andamos na luz. Se porventura o meu irmão e a minha irmã ainda não entendem isso, ô Senhor, ilumina a mente, o coração, a alma do teu filho, faça-o nascer de novo, para que ele não ande, Pai, nas trevas. Verdade, Pai, porque hoje em dia tem muitas pessoas dizendo, não tem problema isso aqui pode fazer, que isso, Deus não vai se importar com isso, Senhor. Por favor, o pecado não terá domínio sobre nós, não vamos satisfazer a nossa carne, não vamos satisfazer os nossos desejos perniciosos, Pai. Nós queremos agradar o Senhor, agradar o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor que nos salvou e tirou o poder do pecado dentro da nossa vida. Muito obrigado por esse milagre, meu Pai, por fazer-nos nascer de novo e enxergarmos a luz de Cristo em nosso coração. Nos ajude a andarmos na luz, ilumina os nossos caminhos
as nossas escolhas, as nossas direções. Nos ajude, ó Deus, a recusarmos, rejeitarmos e renegarmos todo tipo de pecado, toda a prática do pecado. Pedimos-te perdão pelos nossos erros e falhas. Erramos, falhamos. A tua palavra diz aqui, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, Pai, nós te pedimos perdão pelos pecados que cometemos. O que não queremos é praticar os pecados, meu Pai. Errar, falhar, pecar é uma coisa, agora praticar o pecado, isso já é daqueles que andam nas trevas, e nós não queremos essa prática. Em nome de Jesus, nós pedimos isso ao Senhor, meu Pai. Nos ajude a andar na luz, para a glória do seu nome. Jesus querido, e agora vamos orar uns pelos outros e intercedemos por aqueles que estão, Pai, em dificuldades, com causas impossíveis, lutas, batalhas, Pai, que eles estão enfrentando, oh Deus, debaixo de muita opressão, de muita pressão maligna. Nós repreendemos essas forças do mal, repreendemos as trevas, porque o Senhor vai iluminar, o Senhor vai dar direção, e o teu filho e a tua filha, oh Deus, eles sairão desse labirinto, eles sairão desse caos, desse túnel escuro, Pai, em nome de Jesus. Eles verão a tua glória e o Senhor vai agir. O Senhor é um Deus que opera milagres, o Senhor cura, o Senhor liberta. Então nós oramos, nós entregamos nossas causas diante de ti. Seja conosco, meu Pai, e nos ajude, e nos fortaleça. Derrama sobre nós a tua paz e a tua bondade. Há aqueles lares que estão aflitos, com problemas dentro de casa, desemprego, briga, confusão, dissensão, intrigas, mentiras, fofocas, que o Senhor repreenda tudo isso, meu Pai. Lares que estão sendo alvos de Satanás para haver separação, divórcio, brigas e adultério, também drogas. Oh, meu Deus, repreende isso nessa família, ajuda essa família a se manter de pé. Senhor, tu sabes o desejo, tu sabes o pedido que o teu servo e a tua serva tem no coração. Colocamos a mão no nosso peito agora e entregamos, Pai, a nossa vida ao Senhor, os problemas, as dificuldades e as lutas, aquilo que tem nos feito chorar, entregamos em suas mãos. Os gigantes, os obstáculos, ó Deus, que tem nos afrontado, nós colocamos nas tuas benditas mãos. Ajuda-nos a sossegar a nossa alma. A sua palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Nós entregamos a ti essa dor, essa enfermidade, esse problema físico, emocional, espiritual, essa causa na justiça, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir caminhos e dar uma luz para que isso tudo se resolva no poder do nome de Jesus, Pai. Dá-nos saúde, dá-nos paz e alegria a essa família, a esses jovens, aos idosos, quem sabe com tantas dores, problemas, meu Pai, falta de remédio. Senhor, ajuda, abençoa, ilumina a vida do teu filho e da tua filha, que todos sejam guardados e fortalecidos no amor e na paz do Senhor Jesus. Assim oramos, ó Pai. Senhor Deus, colocamos esse dia nas mãos do Senhor. Seja um dia muito abençoado no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida espiritual. Fale conosco, ilumina-nos, nós te pedimos. Assim é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida, muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se nos nossos canais, compartilhe esse vídeo. Deus seja louvado. Iniciamos mais um livro, a primeira carta de João. Glória a Deus por isso. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, todos os dias, 6 horas da manhã, as devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço para você. Juntos nós somos mais fortes. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã, Deus assim permitindo. Desejo a você e a sua família a paz do Senhor Jesus.